Bom dia, meus amigos. Eu estou aqui para provar a vocês e derrubar essa teoria da evolução que tanto se fala por esse mundo afora. Meu nome é Paulo Alexandre Paz e vamos à teoria da evolução. É isso aí. Segundo a teoria da evolução proposta por Darwin, vamos lá. Organismos mais simples evoluíram para organismos mais complexos. O homem, por exemplo, teria evoluído de um primata. Veja bem, essa teoria é ensinada nas escolas como se fosse uma descoberta científica e tem até servido de base para o ateísmo. Os céticos costumam colocar essa teoria como uma explicação plausível para a origem das espécies, sobretudo a do homem, e ridicularizam aqueles que preferem acreditar num Deus criador. Dizem que nós, cristãos, acreditamos em lendas e eles em fatos científicos. Ora, mas serão mesmo fatos científicos? Vamos ver. Serão mesmo? É claro que não. Ao contrário do que muitos pensam, não existe provas para validar a teoria da evolução. Não existe. Na verdade, a teoria da evolução é somente uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Tal teoria começa com a pressuposição de que não existe nenhum criador pessoal, Deus, mas que tudo veio a existir mediante uma série de acontecimentos que decorreram por acaso. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu não. Vou explicar por quê. O elo perdido. Vamos lá. Se de fato uma espécie de vida menos complexa evoluiu para outra espécie mais complexa, onde estão os fósseis que comprovariam esse período de transição? Porque nunca foram encontrados, em lugar algum. Onde está o elo perdido que ligaria essa corrente evolutiva? Continua perdido. E sabe quando encontrarão? Nunca. Nunca vão encontrar. E sabe por quê? Porque uma espécie nunca evolui para outra espécie. A evolução é uma mentira, não existe. É inegável que alterações e melhoramentos ocorrem em várias espécies de seres vivos, enquanto algumas variedades dentro de várias espécies que se extinguiram. Surgem novas raças dentro de algumas espécies. Porém, não existe prova científica de que um tipo de ser vivente já evoluiu para outro tipo. Em outras palavras, podem surgir diversas raças de gato, mas ele nunca deixará de ser gato. Podem surgir várias raças de cachorro, mas ele nunca jamais deixará de ser cachorro. Nenhum ser vivo evolui de uma espécie para outra. Então a evolução é uma hipótese sem evidência científica. As evidências existentes hoje apoiam o relato bíblico de que Deus criou cada ser vivente conforme a sua espécie. Gênesis 1, 21. Fraudes evolucionistas. Vamos lá? Desesperado pela falta de evidência, claro, os evolucionistas tentaram inventar as evidências. Olha que absurdo, isso mesmo. Você não leu errado, não. Eles tentaram criar as evidências através de fraudes. Em 1912, um grupo de evolucionistas, querendo ganhar notoriedade e explorando a crendice de uma sociedade apóstata, que queria acreditar na evolução de qualquer jeito, inventou um homem macaco chamado Pete Down. Eles juntaram um pedaço de crânio humano com a mandíbula de um macaco. Veja só, os dentes foram lixados e tudo tratado com substâncias químicas para parecer um objeto fossilizado. Depois de 40 anos exposto no Museu Britânico e 90 teses de seus doutorados dos eruditos ateus, a fraude veio à tona. Que vergonha! Em 1859, na cidade de Neandertal, Alemanha, encontraram um suposto ancestral do homem, o homem de Neandertal. Mais tarde descobriu que se tratava de um homem comum. Possuía apenas uma maior capacidade craniana que o homem atual. Não era nenhum ancestral de um homem em evolução, mas somente uma outra raça
dentro da espécie humana. Que vergonha! E o que diremos do homem de Java? Tem esse também. Um ser mitológico que só existe na cabeça dos evolucionistas. Hein? Você sabia que descobriram que seu suposto crânio era, na verdade, um joelho de elefante? Isso mesmo. Talvez seu professor nunca tenha te ensinado isso na escola, não é mesmo? Que vergonha! Não podíamos deixar de citar o famoso homem de Nebraska. Olha só, hein? Esse foi, na minha opinião, o caso mais incrível de fraude dos evolucionistas. Imaginem só. Eles encontraram um dente. Isso mesmo. Só um dente que eles encontraram. Com apenas um dente em mãos, eles criaram todo o resto do corpo desse suposto homem das cavernas. E inventaram até a esposa dele, olha só, agachada aí na fotografia de baixo. Depois apresentaram o tal homem de Nebraska como sendo a prova incontestável da evolução, o tão aguardado elo perdido. Mas em 1927, eles descobriram a fraude. O dente era de um porco chamado Peccari. Que vergonha! O código genético. Agora vamos falar em coisa séria. Em 1856, Gregor Mendel descobriu o código genético. E sua descoberta abalou as bases da evolução, claro, pois o código genético provou que as características de uma espécie são transferidas para outras gerações, mas somente para gerações da mesma espécie. E agora, seu Darwin, como é que o senhor explica isso? Lembrando aos evolucionistas de plantão que o código genético de Mendel é uma descoberta científica comprovada, não uma teoria como a evolução. O projeto Genoma concluiu recentemente que todos os homens descendem de um só homem. E esse homem teria vivido na África Oriental. Mas espera um pouco. Até pouco tempo, os cientistas evolucionistas achavam que cada raça humana tinha evoluído de um primata que vivia em sua região. Quer dizer, o homem da África teria evoluído de um primata que viveu na África. O homem da Ásia teria evoluído de um primata que viveu na Ásia. E assim por diante. É a ciência verdadeira refutando a falsa ciência ateísta. Mas por que essa insistência em dizer que somos macaco evoluído? Deve ser por causa dos cromossomos. Vamos explicar? Realmente, os chimpanzés compartilham 98,5% dos mesmos cromossomos que os humanos. Isso é verdade. Mas o que muita gente não sabe é que essa diferença de 1,5% que nos separa deles é considerada muito, mas muito grande. Para se ter uma ideia, a banana compartilha 50% dos mesmos genes com os humanos. E o DNA dela é 97% igual ao nosso. Mas nem por isso nós viemos da banana. Eu não vi. Temos 98% dos genes dos gorilas, você sabia? 92% dos genes dos porcos. 76% dos genes dos cachorros. 36% dos genes das aranhas. Nem por isso viemos de nenhum desses animais. Eu não sou Spider-Man. Vendo todas essas besteiras propostas pelos evolucionistas, vamos pensar, como alguém ainda poderia acreditar nessa teoria? Mesmo assim, existem aqueles que defendem ferrenhamente a ideia e ainda por cima acham que é absurdo que algumas pessoas não acreditem nela. Esse é o caso de Richard Dawkins, um autor ateu que fez a seguinte declaração na revista New York Times. É absolutamente seguro dizer que se alguém que afirme não crer na evolução, essa pessoa é ignorante, tola ou insana. Então quer dizer que para sermos inteligentes, devemos por obrigação acreditar numa teoria tão estúpida e sem fundamentos? Caso contrário, seremos ridicularizados e taxados de ignorantes, tolos ou insanos? Ora, não me subestime, não subestime a inteligência, Dawkins. Deus me fez livre para escolher em quem acreditar, e eu acredito em Deus, em Cristo Jesus, que é o nosso grande Criador, e que Ele nos abençoe.